Nós estamos no mês de janeiro, como o pastor Paulo estava falando, uma série de mensagens chamada Avance. Nós precisamos estar avançando em todas as áreas da nossa vida, principalmente espiritual. E nesta noite, pela graça e a misericórdia do Senhor Jesus Cristo, nós vamos estar fazendo o encerramento dessa série de mensagens, onde nós temos como tema, na série de mensagens Avance, prosseguindo até o fim. Nós precisamos estar com esse foco e para a nossa meditação eu quero convidar a igreja a estarmos lendo os versículos da carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, capítulo 3, versículo 13 e 14. São os versículos de referência. Versículo 13 diz assim: Irmãos, não penso que eu mesmo já tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante. Versículo 14: Prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. E nós podemos destacar nesse versículo 14, a segunda parte que diz assim: a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. E que você possa, mesmo longe, falar para o seu irmão, nós precisamos prosseguir até o fim para ganharmos o prêmio celestial em Jesus Cristo. Amém? Irmãos, já como destaque nessa questão de a fim de ganharmos o prêmio, eu perguntaria para vocês, que prêmio é este? Que prêmio é este, irmãos? Que prêmio é este que nós estamos nessa corrida para que possamos alcançar? Prêmio esse chamado a salvação em Cristo Jesus. Porque se nós observarmos, do que adianta toda a correria, toda a corrida, porque você inicia a sua corrida ao momento que você nasce, e ela se finda ao momento que você falece. Então nós precisamos estar atentos como isso começa e principalmente como isso termina. Eu utilizei, Deus me deu como reflexão o exemplo, por exemplo, da corrida de São Silvestre. Quantos aqui puderam observar a corrida de São Silvestre, dia 31? Não sou muito fã de, às vezes, estar vendo televisão, mas parei, me chamou a atenção. E ali eu pude observar a primeira fase, no tempo que eu tive de oportunidade, que era justamente a parte das mulheres. E você já começa observando os destaques. Existe um primeiro pelotão e um segundo. O primeiro pelotão já é um pessoal selecionado, já é um pessoal preparado, pessoal que já está ali querendo o prêmio. E tem o segundo pelotão, que o pessoal vai para somente participar, brincar, se divertir, e fazem uma série de uns fazem protesto, outros fazem comentário, outros fazem a sua propaganda de uma forma em geral. E nós começamos, a partir daí, eu comecei a ter uma reflexão da nossa vida. Por quê, irmãos? Se eu perguntasse para você nesta noite, em qual pelotão você está participando? Daqueles que estão correndo em busca de um prêmio, no nosso caso celestial, ou aqueles que estão somente participando? Já começa a reflexão aí, meu irmão. Por que você participa dessa corrida? Para quê? Qual o objetivo? Qual o foco? Aonde você quer chegar? E ali eu pude observar que, nesse pelotão feminino, quando foi dar a largada, as que estavam ali com foco e objetivo, primeiro, enquanto elas estavam naquela linha de partida, todas eram iguais. Assim como nós. Todos nós somos iguais perante a Cristo. Não há destaque.
Não há destaque. Agora, irmãos, a partir do momento que foi dada a largada, aí a coisa mudou de figura. Sabe por quê? Você começa a ver o preparo, a concentração, a força de vontade, o objetivo, para que ela está ali, por quê. Aí as respostas começam a chegar. E no primeiro pelotão, logo 3 mulheres se destacaram. Uma queniana, uma etíope e uma brasileira. Passou um determinado percurso, a brasileira já ficou para trás. Aí ficou a queniana e a etíope. E elas correndo. Chegou em outro determinado percurso, a etíope não aguentou, ficou para trás. E só a queniana foi. Irmãos, no final da corrida feminina, a distância era enorme. E você vê. Aí no final ainda teve uma disputa brasileira para o terceiro, onde 2 brasileiras estavam disputando. E venceu aquela que estava melhor preparada. Disso tudo, irmão, nós tiramos... Por quê? Como exemplo para a nossa vida. Porque se você observar, naquele trajeto ali daquela corrida, existiam curvas, subidas, viadutos, lombadas, quebra-molas, até mesmo buracos. Bem semelhante, eu falei com o pessoal que bem semelhante aqui com São Gonçalo, né? Não falta buraco. Você desvia de um, cai em 2, 3, mas tudo bem, vamos lá. Mas trazendo para a nossa vida, quantos são as subidas, lombadas, dificuldades que nós temos para a nossa vida no nosso trajeto? Quantos são os buracos para nos atrapalhar? Quantos, meu irmão? Quantas coisas têm acontecido? Agora, trazendo para a nossa experiência, eu quero colocar para os irmãos 3 exemplos aqui do que tudo isso nós podemos exemplificar para a nossa vida. Primeiro, nós estamos vivendo o chamado novos tempos. Novos tempos. Por quê, irmão? Porque esses novos tempos têm assolado de uma forma em geral a sociedade. E nós estamos incluídos. De forma, a saúde. A saúde é a número 1, é a campeã de problemas. Ela é campeã porque, uma vez assolada a sua saúde, desestrutura você, sua família, seu trabalho, a sociedade de uma forma em geral. E aí nós começamos a observar que novas ondas de doença, quando nós começamos a acostumar a tirar um pouquinho, nós só começamos a tirar um pouquinho, a afastar a máscara, a andar um pouquinho mais solto, a começar a andar pela sociedade, porque as vacinas chegaram, graças a Deus por isso, veio uma nova onda. E aí nós somos obrigados a retrair. E muitos pegaram novamente. E aí vem aquilo que te assolou no passado, volta. E você fica com medo, porque como será? Aqueles que passaram pelo problema grave, mais ainda ficam assolados. Será que eu vou passar por tudo isso novamente? E com tudo isso, irmão, nós temos uma crise financeira já desde 2018 que continua aí, desequilibrando todo o nosso mercado. E por que não falar nas tribulações geradas? E por que não falar nas perturbações? Porque essas coisas todas, desculpa, tiram o meu sono, tiram o seu sono. Nos perturba de forma profunda, desequilibrando. E muitas pessoas, você tem observado, irmão, não sei se você tem prestado atenção, mas pessoas diante de toda essa pressão têm cometido pecados terríveis, ao ponto de pessoas tirarem a própria vida, achando que isso é solução. Ou fazendo uma série de pecados, cometendo uma série de pecados, achando que aquilo ali vai aliviar a vida dele. E até mesmo, irmãos, os percalços da vida e as emergências que você não está esperando, e acontece. Às vezes, quando assim parece que tudo está ruim,
Ainda acontece uma geladeira de parar, às vezes acontece um fogão de dar um problema, com esse calor o ar-condicionado ele vai para. Faz, Jesus, o que está acontecendo, meu Senhor? Isso nos desequilibra. Mas tem um detalhe. Em João 16, 33, o nosso Senhor Jesus Cristo falou diretamente para nós sobre isso. Ele falou assim, eu quem? Ele, Jesus Cristo, lhes disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Você está precisando da paz de Jesus Cristo, irmão? Eu preciso todo dia. Eu preciso toda hora, todo momento. Eu falo, Deus, não se afaste, Jesus Cristo, não se afaste de mim nem por um minuto, nem por um segundo, porque eu preciso da tua paz para poder me manter equilibrado nessa sociedade. E ele continua, neste mundo vocês terão aflições. Terão, irmão? Teremos. Nós não estamos aqui enganados. Nós estamos aqui cientes de tudo que está acontecendo. Só acontecem novidades. Coisas novas chegando, mas o sistema é o mesmo, os problemas são o mesmo, são aflições. E diante de tudo isso, ele falou, vírgula, contudo, tenham ânimo. Jesus Cristo, nesta noite, está convocando você a ter ânimo para que você possa avançar em 2022 e os demais anos da sua vida. Tenha ânimo. Poxa, mas falar de ânimo numa situação dessa, irmão, é sobre isso que nós vamos falar. É sobre isso que nós precisamos pregar. É sobre isso que eu tenho que falar para os irmãos, mesmo sendo a última mensagem dessa série de mensagens, você precisa chegar ao fim. E para isso você precisa ter ânimo. Sabe por quê? Porque ele mesmo se usou como exemplo. Eu venci o mundo. Ele venceu o mundo. E nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Então nós também temos condições de vencer, porque ele nos capacita. Ele nos capacita. É difícil? Não é fácil. Ele deixou isso registrado. É difícil. Mas nós venceremos também. Porque esse é o cenário que nós estamos vivendo. E diante desse cenário, sabe qual é o resultado, irmão? E nós vamos para o segundo item. Nós vamos ver aqui qual é o resultado disso tudo. O resultado são pessoas aprisionadas, impedidas de continuar, até mesmo de caminhar. Independente dos encarcerados, porque cometeram algum tipo de delito. Hoje nós estamos observando pessoas que estão aprisionadas de alguma forma e impedidas até mesmo de caminhar. Pessoas que não conseguem sair de casa pela própria questão da pandemia. Pessoas que hoje estão aprisionadas em si mesmo. E diante disso nós ainda temos pessoas que têm tudo para prosseguir e não fazem, porque estão olhando às vezes para trás. Pessoas ainda estão amarradas ao passado e não conseguem se soltar por decepções, por questões financeiras, por questões biológicas. Pessoas estão até mesmo, irmãos, constrangidas devido a algum tipo de ocorrência. Quem sabe até mesmo por causa de um pecado. Um dia pecou, ficou constrangido e hoje não consegue mais caminhar. Ou seja, nós temos visto pessoas ficando pelo caminho, por essa estrada da vida. Mas eu quero dizer para você uma coisa: Jesus Cristo é a nossa salvação. E que nós, para que nós possamos haver uma libertação, nós precisamos deixar às vezes de olhar para trás. Nós temos que começar a clamar a Deus. Porque o resultado disso tudo são pessoas interrompidas, pessoas impedidas e pessoas constrangidas. Que você nesta noite, se estiver se enquadrando a esse tipo de situação, eu quero dizer para você que Jesus Cristo, ele é a solução. Exemplos nós temos na Bíblia de pessoas que um dia eles tinham objetivos, eles tiveram obstáculo na sua vida, mas tomaram uma atitude. Tomaram uma atitude. Então, irmãos, olha só, os novos tempos estão aí. Os resultados, nós entendemos tudo o que está acontecendo com as pessoas. Mas agora nós vamos começar a observar que tipo de atitude você precisa tomar na sua vida.
Porque Jesus Cristo, muitas vezes a ação dele começa a partir do momento que você tomou atitude. Exemplos, por exemplo, na Bíblia nós temos Moisés foi eleito, levantado por Deus para libertar o povo cativo no Egito. E assim foi. Tirou o povo do Egito. Só que agora, eles iam por um caminho, Deus falou, não, volta. Vocês vão passar pelo Mar Vermelho. Como assim não? Põe o povo diante do Mar Vermelho. Muitos dos israelitas que ali estavam perguntaram para Moisés, por acaso não tinha túmulo suficiente lá no Egito para que nós tivéssemos que morrer? Por isso nos trouxeste para o deserto? Ele, não. Deus mandou, Deus vai fazer um milagre. E assim Moisés creu. Diante do Mar Vermelho, ele falou, hoje mesmo, vocês verão o que irá acontecer com o faraó e todos os seus cavaleiros. Tocou no mar, foi atitude. O mar se abriu e o povo de Israel passou a seco. O faraó veio atrás, o mar fechou. O faraó pereceu e o povo de Israel triunfou. Ah, mas o Mar Vermelho... Irmãos, quem sabe hoje o seu problema não é o Mar Vermelho? Quem sabe hoje o seu problema não parece... É tão grande que parece o Mar Vermelho. Mas da mesma forma, nós temos logo a seguir, logo assim que Moisés morreu, Josué assumiu o povo. E logo para começar a história de Josué, ele precisava, para chegar à terra prometida, passar pelo Rio Jordão. Só que não ia passar pelo Rio Jordão em águas baixas, não. Foi na alta temporada. Na alta, quando o rio estava de forma cheia. Então, meu irmão, veja só, independente do problema, do obstáculo, você tem que ter fé. Você precisa de fé. Para que nós possamos justamente encarar essa situação. Não poderia, de repente, dar uma volta, passar por um outro lado, quem sabe um rio mais baixo? Quando vem a ordem de Deus, é para você poder triunfar. Então você não mude a sua posição. Não mude, meu irmão. Se Deus mandou você passar por aqui, é por aqui que Ele vai te dar a vitória. Não tente contornar aquilo que Deus está mandando você fazer. E com isso, Deus ordenou que trouxesse a arca, e quando os homens que estavam carregando a arca colocaram o pé nas águas do Rio Jordão, assim o rio abriu, e o povo passou novamente em terra seca. Obstáculo, objetivo chegar a Canaã, mas foi vencido pela atitude. E se eles não colocassem o pé na água? Simplesmente voltassem? Não teria milagre. Não teria bênção sobre a vida deles. Um outro que nós temos aqui, justamente, é sobre Davi e Golias. Irmão, um pequeno jovem foi levar mantimento para os seus irmãos. E ali ele se depara com um gigante que estava blasfemando contra Deus e falando mal do exército de Israel. O cara é louco, né? Blasfemar logo contra Deus. Louco. Não conhecia o Deus de Israel. E ele se levanta e fala toda manhã. Só que Davi, quando viu aquilo dali, ele não aceitou. Quem é esse incircunciso que fala mal do meu Deus? Quem é esse que afronta o exército do Deus vivo? Quem é esse? E desta forma, justamente, ele desafiou. Ele desafiou, meu irmão. Ao ponto de Golias olhar para ele, mandaram uma criança, um jovem, um pequenino, sou eu cão para vir com pau e pedra atrás de mim? Ele falou, eu vou para você em nome do Senhor Jesus Cristo, em nome de Deus, em nome do Deus de Israel, em nome do Senhor dos Exércitos. E olha, esse nome tem poder. Mas nós precisamos clamar esse nome. Nós precisamos chamar por esse nome para que nós possamos guerrear e ter vitória sobre esses gigantes. Se eu perguntasse para você, será que nesse dia
Irmão, o seu problema seria do tamanho de um Golias? Seria tão grande ao ponto de ser um Golias, que você estivesse hoje interrompida a sua vida, a sua carreira, a sua corrida celestial? Que tamanho você mensura o seu problema? Que às vezes nós cria em nós um medo tão grande que nós deixamos de mensurar quem é Deus perante o problema. Então, irmãos, eu quero dizer uma coisa para você. Todas as pessoas que estão aqui sentadas nesta igreja e até mesmo assistindo-nos pelo YouTube, pela rede social, o problema eu sei que você tem. Eu quero saber nesta noite qual vai ser a sua atitude. Vai continuar interrompido ou você vai começar a clamar ao Deus de Israel, ao Senhor dos Exércitos? Qual será a tua atitude? Vai ficar prostrado diante do obstáculo ou você vai querer mudança para 2022? Porque, irmão, se nós precisamos de mudança, justamente num tema de mensagem onde nós precisamos avançar em 2022, nós temos que deixar em 2021 aqueles problemas que vêm te assolando. E para isso nós temos que clamar ao Senhor Jesus Cristo. Nós temos que deixar isso para trás, avançar de uma forma saudável diante da presença de Deus. Não é fazendo loucuras, não é pecando, não é abandonando a sua família, mas é crendo naquele que tudo pode. Tudo pode. Essa é a diferença. Eu quero dizer para vocês nesta noite também que não é apenas como se começa a corrida, mas o importante é como você termina. Você já parou para pensar como você vai terminar a sua corrida celestial? Você já fez essa reflexão? De que forma você tem pensado? De que forma pode acontecer a sua situação? Porque, irmãos, isso é muito preocupante. A Bíblia diz que há um céu e um inferno. E agora? Eu vou falar como o apóstolo Paulo falou a cartas aos Coríntios, 1 Coríntios 9, 26, 27. Sendo assim, não corro como quem corre sem alvo. Jamais. Tem que ter alvo. E não luto como quem esmurra o ar, mas esmurro o meu corpo e faço dele meu escravo, para que, depois de ter pregado aos outros, eu mesmo não venha a ser reprovado. Você precisa ser aprovado. Se você hoje está interrompido, seja qual seja a sua situação, você não proclama mais o Evangelho, você não dá mais testemunho do Evangelho, você abandonou tudo aquilo que Deus te deu ordem para você fazer na sua vida referente ao Evangelho. Eu quero dizer para você o seguinte: levanta-te, ponha-te de pé, porque você precisa terminar a sua corrida de maneira que seja aprovada por Deus. Precisa, meu irmão. Precisa. Porque é importante você terminar o que você começou. As pessoas, por justamente estarem abandonando a corrida em qualquer momento da vida por causa de um obstáculo. Aí eu vou te perguntar o seguinte: se muitas vezes nós nos deparamos com pessoas largando as coisas pelo meio do caminho, na sua vida social, profissional, sua vida, de repente, secular para estudar, como é que você vai completar uma carreira celestial? Tudo ele abandona, tudo fica interrompido, tudo fica por terminar. Aí o apóstolo Paulo fala para nós, a carta 2 Timóteo, assim, no capítulo 4, versículos 7 e 8. Combati o bom combate, terminei a corrida e guardei a fé. É completo, irmão. Na nossa vida tem que as coisas serem completas. Você não cria meio filho, você não tem meio casamento, você não tem meia vida social. Não, você precisa ser completo. Você precisa ser completo.
Porque o sol nasce para todos. Jesus Cristo é para todos, independente daquilo quem vai querer ele ou não. Quem quer colocar ele como Senhor da sua vida ou não. Mas o mais importante, que você terminando, Deus dará a graça para que precisamos terminar. Você está precisando de graça? Eu preciso da graça do Senhor. Todo tempo. Eu preciso da graça do Senhor. Efésios 1, versículo de 6 a 10 diz assim: para o louvor da sua gloriosa graça, a qual nos deu gratuitamente no amado, no próprio Jesus Cristo. Nele temos a redenção por meio de seu sangue, o perdão dos pecados. Você está precisando de perdão de pecados, irmão? Eu preciso todo dia. Eu preciso, para alcançar a graça, eu preciso pedir perdão. Aquilo que Deus te deu, porque, veja bem, a cruz do Calvário tirou o melhor dele, que foi a vida dele. Ali eles massacraram ele. Para quê? Para que nós pudéssemos alcançar a graça. E muitas pessoas, às vezes, desperdiçam o sacrifício de Jesus Cristo na cruz e abandona a graça em sua vida. E aí ele coloca aqui, o perdão dos pecados de acordo com as riquezas da graça de Deus, a qual ele derramou sobre nós com toda sabedoria e entendimento, e nos revelou o mistério da sua vontade, de acordo com o seu bom propósito que ele estabeleceu em Cristo. Isto é, de fazer convergir em Cristo todas as coisas celestiais ou terrenas, na dispensação da plenitude dos tempos. Ele quer distribuir a sua graça na plenitude dos tempos. E pessoas às vezes rejeitam. Não quero não. Para que graça? Não, isso aí não me chama atenção não. Pessoas estão trocando a graça de Deus por tudo na sua vida. As pessoas estão trocando, infelizmente. Infelizmente. No livro de Hebreus, capítulo 4, versículo 16, diz assim: assim sendo, aproximemo-nos do trono da graça, com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontramos graça para que nos ajude no momento da necessidade. Aí eu vou começar a falar o seguinte: você tem necessidade? Você tem necessidade, meu irmão? Eu tenho, muitas. Mas a minha primeira necessidade é a graça do Senhor Jesus Cristo, para que eu possa alcançar a paz, para que eu possa ter paz interior, para que eu possa ter domínio próprio. É uma sequência que você precisa ter. Senão você não tem capacidade nem preparo para a corrida celestial. Você vai ficar interrompido, porque diante dos problemas que estão acontecendo e dos resultados que estão ocorrendo com as pessoas, se você não tiver a graça do Senhor Jesus Cristo todo dia na sua vida, você não consegue. As moças lá tinham um preparo fora do normal para percorrer aquilo tudo ali, e vou te falar, se colocasse mais uns quilômetros ali, elas correriam mais. E nós? Mal dá uma caminhadinha para fazer alguma coisa para Deus, já está me manda um balão de oxigênio, pelo amor de Deus. Nós estamos totalmente sem preparo. Ah, não, vou só fazer uma oraçãozinha aqui básica, está tudo ok. Não, não é assim não, meu irmão. É vida diante de Deus para receber a graça dele. É vida. É dedicar a sua vida a Deus. Quer vitória? Porque às vezes a gente vê umas pregações, desculpa aqui, mas a gente vê umas pregações, algumas formas de falar do Evangelho, que só recebemos. Aí eu pergunto, e o que você está dando para Deus, para você pelo menos agradecer a essa graça que Ele tem dado à sua vida? É o inverso. Eu não tenho que ver o que Ele é porque Ele faz, eu tenho que ver o que Ele é porque o que Ele é e acabou. Ele é Deus. Ele é o Criador, eu sou criatura. Aonde eu estou nessa situação? Com certeza abaixo dele. E eu dependo dele para poder viver. Até porque, que graças a Deus, ele me sonda todo dia. Louvado seja Deus. Ele sabe da nossa necessidade antes da gente abrir a nossa boca. Mas ele espera que você confesse, que você clame.
Ele sabe, irmão, que tudo que você passou, o que você está passando e o que você vai passar. A diferença é quando você começa a conversar com Ele, tem intimidade com Ele, para você poder ter diálogo e falar: Senhor, a Tua graça me basta. A Tua graça me basta. Mas, Senhor, eu tenho essa necessidade. E aí Deus dá. Porque Deus gosta de ouvir os seus filhos. Deus gosta de ter intimidade com seus filhos. E Deus nessa noite está te chamando a ter intimidade com Ele. Deus está te chamando essa noite para te dar força, para você avançar e continuar correndo até o fim. Para que você tenha força para não desistir. Correr para quê? Não, deixa eu aqui mesmo. Não. Não é isso. Não foi para isso que Deus desenhou e criou você. Não foi para isso. E Ele é tão maravilhoso que antes de tudo acontecer, Ele deixou 4 reflexões. Ele deixou 4 orientações para nós. Primeiro, Ele deixou um memorial chamado ceia. Deixou um memorial. A primeira carta aos Coríntios, capítulo 11, versículo 24, diz assim: E tendo dado graças, partiu e disse: Isto é o meu corpo, que é dado em favor de vocês. Façam isto em memória de quem? Do Marcos Abreu? Não, dele. Façam isso em memória de Jesus Cristo. Antes dele ser crucificado, ele já estava colocando um memorial. Lembrem de mim toda vez que vocês se ajuntarem para ceiar. Para que não haja esquecimento. Nós podemos esquecer de muitas coisas, mas não dá para esquecer de Jesus Cristo. Uma outra orientação que ele deixou foi a cruz. A cruz, meu irmão. Por onde você passar e ver uma cruz vazia, e que você um dia teve alguma instrução do que significa, você vai lembrar o que é a cruz. A cruz tem significado para você? A cruz tem significado para você, meus irmãos? Para mim tem. Porque aquela cruz diz tudo com relação ao sacrifício de Jesus Cristo. Sangue de inocente derramado por nós pecadores. Sangue daquele justo, que não tinha nada a ver com essa situação. Mas para que fosse renovada uma aliança, teria que ser derramado um sangue de um cordeiro sem mácula. Então, toda vez que eu vejo uma cruz, eu lembro do sacrifício de Jesus Cristo. E falo assim: Deus, eu não sou merecedor, mas eu agradeço a sua graça sobre a minha vida. Nós não somos merecedores. E lá em João, Evangelho de João 19, 17, diz assim: levando a sua própria cruz, ele saiu do lugar chamado Caveira, que em aramaico era chamado Gólgota. Oh, meu irmão, imagina aquele momento ali. Nós não teríamos capacidade de encarar aquilo ali, não. A pressão era muito grande naquele momento. Porque quando você está cumprindo algo do que você foi culpado, você ainda, não é que você vai querer aceitar, mas você sabe por que você está passando. Agora, quando você é inocente e passa por algo que você está sendo acusado, e agora? Dói muito mais. Nós causamos essa dor em Jesus Cristo. Uma outra orientação, porque logo assim que ele morreu, ao terceiro dia ele ressuscitou. Glória a Deus por isso. Glórias a Deus que ele ressuscitou. E antes de ir ao Pai, ele nos deixou um conselheiro chamado Espírito Santo. Aquele que todo dia está do teu lado, ouvindo as tuas orações e apresentando a Ele. Aquele que te aconselha. No Evangelho de João 14, versículo 26 diz assim: mas o conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, lhes ensinará a todas as coisas e lhe fará lembrar tudo o que eu lhe disse. Tudo que ele ensinou, o Espírito Santo nos relembra. O Espírito Santo conversa conosco, graças a Deus por isso. Ele nos orienta. A questão é que você tem que estar com o seu ouvido aberto para que venha. E por último, meu irmão, a palavra de Deus.
orientação para você continuar na sua corrida. Nós precisamos meditar dia e noite na palavra do Senhor Jesus. Porque o Salmo 119, versículo 105 diz assim: a tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos, e luz que clareia o meu caminho. Você precisa correr, você precisa da palavra de Deus para clarear os seus caminhos. Você precisa, eu preciso, nós precisamos. Nós não temos como nos afastar da palavra de Deus. Essas 4 orientações, esses 4 exemplos para que nós possamos, a cada dia, nos organizarmos e lembrarmos por que estamos caminhando. Por que nós estamos caminhando? Por que nós estamos correndo? Se você parasse nesta noite para fazer essa reflexão, pergunte para você mesmo: por que eu estou correndo uma corrida celestial? Para quê? Por quê? Como eu disse no início, nós corremos para receber de Deus a coroa da justiça. Por isso, para que nós possamos terminar, fica aqui os 3 conselhos. Primeiro, abandone o passado. Não olhe para trás. Siga em frente. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor Jesus Cristo. Siga em frente, meu irmão. Olhe para frente e siga. Abandone isso que ficou para trás. Não fique voltando para pegar as misérias, para ficar pegando situações que você um dia foi liberto. Deus já te libertou. Para que você está voltando para poder apanhar as mesmas porcarias? Deus já te libertou, meu irmão. Para que relembrar? Para que, deixa eu ver como é que era mesmo, hein? Então, não, isso você não precisa lembrar, não. Você precisa lembrar todo dia, da sua corrida celestial. Para que você está correndo? Isso você precisa lembrar. Da mesma forma, Deus diz para você: mantenha o foco. Não olhe nem para a direita, nem para a esquerda, mas siga em frente. Já pensou se aquelas mulheres fossem uma ficar correndo? Cadê ela? Irmão, você perde o foco. O inimigo tem por estratégia, está colocando sempre coisas para a gente tirar nosso foco, chamando a sua atenção de várias formas. Você precisa manter o foco em Jesus Cristo. E principalmente, eu vou dizer uma coisa para você: independente dos obstáculos, independente dos resultados que tenham acontecido na sua vida, independente de tudo que aconteceu, eu quero dizer para você uma coisa: não retroceda. Não aceite retroceder, meu irmão. Não aceite isso na sua vida. Olha para Jesus Cristo e siga em frente. Sabe por quê? Uma vez que eu paro para retroceder, uma vez que eu paro e perco o meu foco naquilo que o inimigo tem colocado, uma vez que eu olho para trás, simplesmente você está jogando, ou eu estou jogando, todo o sacrifício da cruz de Jesus Cristo fora. Você está lançando fora todo aquele sacrifício. E aí eu pergunto: qual sentido terá a sua vida? Qual o sentido, meu irmão? Aonde você quer chegar? Essa é a reflexão que o Senhor Jesus Cristo nos traz esta noite. Queria chamar os irmãos, estarmos louvando.